E ó, para aproveitar a Páscoa com a família, nada melhor que um prato rápido, gostoso e barato, né? Eu fui pessoalmente no espaço da chefe de cozinha Aline Gonçalves para ela ensinar a fazer uma focaccia, que ficou uma delícia, viu? Então prepara o papel e a caneta e vem aprender essa receita com a gente. Veja só! Hoje o RF com você veio aqui na cozinha da chefe Aline Gonçalves para ensinar você aí de casa a fazer uma receita, gente, deliciosa, principalmente agora pro domingão de Páscoa para reunir a família, né, Aline? Obrigada por nos receber. Imagina, eu que agradeço, uma satisfação imensa ter vocês aqui, sejam bem-vindos à nossa casa e eu espero que vocês gostem. Ah, com certeza, gente, o cheiro, olha, já tá inegável que é muito sabor, né? Muito, muito, é uma delícia, simples, prática, super rapidinha de fazer, zero trabalho e eu acho que vocês vão gostar. Revela então pro pessoal de casa que receita é essa? Gente, essa é uma receita simples, tá? Ela é de origem italiana, mas é super fácil de fazer, chama focaccia. E aí os ingredientes básicos que a gente vai usar aqui hoje é basicamente uma mistura de uma massa de pão com uma massa de pizza, tá? Que ela fica nessa textura e a gente informa. E para rechear, que na verdade não é no meio, mas a gente faz por cima, parecendo com uma pizza, a gente vai usar mussarela, aqui tem calabresa, eu coloquei tanto ela raladinha, né, para ficar mais saborosa, e também ela fatiada. Temos cebola, manjericão, algumas especiarias que eu gosto de usar, que tem tomilho, alecrim e tomatinho, tá? A base da massa é simples, então basicamente óleo, fermento, açúcar, sal e a gente começa a misturinha. Se compara aí uma massa de pão? Se compara uma massa de pão, mais parecida com a massa de pão do que a massa de pizza. Então bora então começar aí pela massa, porque fiquei sabendo que ela precisa descansar, né, Aline? Precisa sim. Depois que ela estiver prontinha, a gente tem que envolver ela com um tecido ou uma toalha de mesa, alguma coisa. Sabe aquela dica de vó do pãozinho que você tem que enrolar a coberta? É mais ou menos assim. Aí enrola, deixa ela descansar por 4 horas e depois a gente recheia para poder ir pro forno. Para começar aí, então fazendo essa massa que é a base da nossa receita. Isso. Qual ingrediente não pode faltar? Não pode faltar o fermento, então aqui a gente vai começar uma colherzinha de chá de fermento. Aqui a gente tem uma colherzinha de chá de açúcar. No caso aí, o açúcar, né? Por que ele tem que ir nessa fase da receita? Então, porque o açúcar, ele vai agir junto com o fermento e com a água quente, Olha, né? que bacana. Então, é isso que vai fazer ela dar volume para poder crescer na hora do descanso. Aqui tem o óleo. Uma colherzinha de óleo, é isso? Isso. Aí aqui a gente já vai misturar 400 ml de água morna, tá, gente? Não pode ser quente, fervendo, porque senão ela vai cozinhar a nossa massa. Então basta mexer aí. Isso, aí a gente bate aqui com o fouet, ou pode ser com uma colher também, como preferir, não tem problema, até diluir. Depois a gente vai entrando com a farinha aos poucos. Quanto de farinha vai aí nessa receita? Aqui tem 4 xícaras de farinha de trigo, tá? E aqui tem mais uma colherzinha de sal. O sal com o açúcar dá uma equilibrada, assim, Dá um uma outro no equilibrada. sabor? Por incrível que pareça, não fica doce. O que acentua mais mesmo é o sal. Aqui eu vou jogar o sal misturadinho junto com a farinha. Essa dica acho que é importante. Essa é Por que vai na farinha? essa é importante. Porque ele vai diluir melhor aqui dentro da farinha junto e ali eu já não vou mexer mais, porque meu açúcar já tá agindo ali com o meu fermento misturadinho, então a gente não interrompe o processo. Legal. E aí eu vou entrando aqui aos poucos com a farinha. Essa receita que a gente tá fazendo dá em média para quantas pessoas, Aline? Olha, tudo depende do que tiver mais de acompanhamento ali na hora da refeição, né? Mas assim, eu acredito que umas 6 pessoas comem tranquilamente, dá pra tirar vários pedaços, tá? E uma dica importante também pra quem tá em casa é que pode congelar, tá? Uma Olha, receita que que legal. permite o congelamento, isso. Então dá para reaproveitar Dá, um outro dia. Dá pra reaproveitar. Às vezes você quer fazer e já deixar pronta, gente, então não tem problema nenhum, é super tranquilo, tá? Dica Pode bacana, fazer, então. isso. Pra bater aí, no caso, não precisa de uma batedeira. Vai batendo ali na mão vai mesmo batendo até ali na mão e agora a gente já vai literalmente com a mão mesmo. Olha só, Como mão na massa. Mão na massa. Que eu acho que essa é a melhor parte. Em média, quanto tempo aí a gente tem que
fazer essa mistura? Olha, até a massa ficar bem homogênea. Vocês vão ver que ela vai começar a tomar forma, tá? Então ela já vai ficar bem... Aí eu sugiro que tenha uma superfície lisa pra gente poder dar uma sovadinha nela mesmo. E aí vai como se estivesse fazendo um pão mesmo. Como se estivesse fazendo um pão mesmo. Olha que bacana, já vai pegando aí uma consistência, Já, né, já vai Aline? pegando, isso. Bom, o importante aqui é que a gente sove pelo menos uns 10 minutinhos, tá? Pra ela ficar, ó, tá vendo? Mais ou menos nessa textura, assim, ó. Meio molinha, não tem problema, gruda na mão mesmo. E daí o ideal é que agora a gente deixe ela descansar por 4 horas, tá, gente? Então é importante respeitar esse processo para a massa poder crescer e ela ficar bem macia. E importante falar também, né, que enquanto ela descansa, a gente aproveita para fazer os outros processos aí da receita. Exatamente, aproveito para dar uma picadinha nas outras coisas, já deixo o forno pré-aquecido a 180 graus, que é importante também, na hora de colocar já tá no jeito, né? Para colocar ela para descansar, pode ser direto na forma que ela vai ao forno ou Olha, não? eu recomendo que a gente deixe ela dentro de um bowl, né, assim, cubra a massa, envolva ela com um pano em volta, tá? Deixa a massa dentro de um lugar abafado, por exemplo, coloca dentro do micro-ondas, deixa ela envolta de um pano, um tecido, coloca uma sacolinha aqui em cima, um plástico filme e deixa ela descansando lá por 4 horinhas. A hora que tira das 4 horinhas, ela vai dobrar de tamanho e aí a gente vai informar. O tempo de descanso, então, é fundamental aí para ver o quanto vai crescer. Fundamental, isso mesmo. Bacana. Então, enquanto ela descansa, vamos aí pro próximo passo. Massa descansada, a hora de colocar ela aí na forma, né? Na assadeira. Como faz esse processo, Aline? Bom, vamos lá. Aqui a gente untou ela com azeite, tá? Porque o azeite, ele é um ingrediente bem importante aqui na hora da finalização dessa nossa receita, tá? Então, a gente vai entrar com ela aqui. Pode abrir ela um pouquinho, pessoal, com a mão mesmo. Não tem problema se ela quebrar, se ela rachar, porque aqui é um processo bem artesanal, tá? Então, a gente vai envolver, ajusta ela aqui. Sabe uma dica importante também que dá pra fazer com essa mesma receita? O pão recheado, tá? Olha que dá bacana. pra gente colocar, e aí se vocês não quiserem fazer esse processo de deixar ela assim, nessa apresentação, dá pra enrolar como se fosse um pão mesmo, tá? E fazer recheado. Olha, anotem aí então, dica importante. Dá pra aproveitar uma receita em 2, né, no caso? Exatamente. E a Duas gente... receitas em 1. Sim. E a gente pode fazer ela na versão doce também, pra quem quiser colocar um chocolate, né? Agora, nessa data tão especial que a gente tem aí, que o chocolate, ele é o grande protagonista dessa nossa história, né? De Páscoa. Dá pra gente colocar também banana com doce de leite, enfim, leite condensado. Gente, aí é a criatividade, né? Vai da criatividade. No caso, então, né, o recheio aí, o que vem por cima, fica à vontade aí, do que cada um gosta. Exatamente. Aí eu acho legal a gente dar uma furadinha nela aqui, como ela vai crescer, né? Ela já tá nesse processo e ela fica bem... A gente fura para poder colocar os outros ingredientes. Aqui eu vou entrar com um pouquinho de azeite para poder dar uma regadinha. Lembrando que a receita que a gente está ensinando hoje é uma receita salgada. Isso. Então, só regar a massa aí, antes mesmo de pôr no forno, né? Esse mesmo. processo é antes de entrar no forno. Isso mesmo. A gente joga a cebola. Ah, mas eu não gosto de cebola. Não tem problema, gente. Não interfere na receita, tá? Aqui é só uma sugestão. Vocês podem fazer a gosto aí de cada um que tiver em casa. Então, podem ficar à vontade. Substituir por uma cebola roxa ou substituir por algum outro ingrediente que goste. Quiser colocar um milho, né? Pra quem é vegano, não come carne, quiser fazer só... dá pra colocar abobrinha, dá pra fazer só com legumes. Então, olha que legal. pode Atende ficar à aí vontade. todos os paladares, né? Exatamente. Bacana. Aqui eu tenho um pouquinho de calabresa que tá ralada. Você sabe me dizer quanto de calabresa vai para um tamanho desse... Olha, dessa aqui tem fogaça? mais ou menos umas 150 gramas, tá? Mas o recheio, vale lembrar, pessoal, que também é muito a gosto, tá? Então, assim, cada um... Ah, eu gosto mais de queijo, eu gosto menos disso, mais aquilo. Então, é muito a gosto de cada um.
Legal, eu ia perguntar por que você escolheu a mussarela, que é a próxima, acredito que vai entrar aí na receita. Vai entrar. Por que foi feita essa escolha da mussarela? Pode ser outros queijos também, né? Como você acabou de comentar. Não tem problema, pode ser outros queijos, às vezes a pessoa não gosta de mussarela, quer colocar um parmesão, quer colocar um queijo branco, né? Não tem problema nenhum. Eu escolhi a mussarela porque eu acho que essa combinação da mussarela com a calabresa não tem igual, né? É verdade, é muito saborosa. É, eu adoro. Eu também. Então aqui a gente vai polvilhando, sem muito segredo, e depois ela vai crescer no forno. Eu cortei algumas em rodelas, porque eu acho que para decorar ela fica com uma apresentação bem legal. No caso, essa é aberta, né? Por isso traz aí, como dizem por aí, primeiro se come com os olhos. Por isso a importância de decorar. Exato. Aqui eu tenho algumas folhinhas de manjericão, tá? Mas também não é uma regra, vocês podem colocar a gosto aí, todas as especiarias. Quem não gosta também não tem problema. Tomatinho. Esse tomatinho que você tá usando é qual? Esse tomatinho aqui é o tomatinho cereja, tá? Cortado ao meio. Mas você pode usar o tomate convencional, tá bom? Picadinho, um pouquinho maior do que o tamanho do para cortar vinagrete, sabe? Corta ele um quadradinho um pouquinho maior para ele não diminuir tanto na hora que ele vai pro forno, que fica também, é uma boa opção. Aqui eu vou colocar umas folhinhas de tomilho, alecrim, porque as especiarias também são super bem-vindas nessa receita, tá, gente? Elas fazem toda a diferença aqui nesse nosso processo. Traz todo um aroma, né? Traz. Muito importante também. Eu tô usando elas frescas, mas se você quiser usar seca, daquelas que vende no pacotinho do supermercado, também não tem problema. Tá? Agora, o processo, né? A gente vai levar aí pro forno. No forno, Isso. demora em média quanto tempo? Olha, depende de forno para forno, tá? Mas ela é uma receita bem rápida de assar. Então, assim, eu recomendo que vocês deixem no máximo o forno a 190 graus, 195. E de 20 minutos já é bom ficar de olho, tá? Porque Nossa, super rápido então rápida. essa parte do processo. Depende do fogão, né? Depende da temperatura do forno mesmo. Mas, assim, no máximo 30 minutos ela já tá pronta. Aí você tá regando com Eu tô mais regando azeite? com mais azeite aqui pra finalizar, tá? E aqui a gente já tem a nossa focaccia toda montadinha. Gente, olha que coisa mais linda. Prontinha. E não é só linda não, porque o cheiro nem foi pro fone e já tá muito cheirosa, tá. né? Já fica uma delícia, né? Agora, pessoal, do jeito que ela tá aqui, direto pro forno, não precisa cobrir, tá? Fica de olho, a hora que começar a cheirar, daí já é um bom sinal, já dá uma olhadinha, dá uma espetadinha ali com o garfo, só pra ver se tá mesmo dentro, firminha, e pronto, só servir. Chegou a melhor hora, né, gente? Hora de experimentar essa receita deliciosa. Olha, então me acompanhar aí. Vamos, né? Bora lá. Gente, olha, só de olhar a gente percebe que tem bastante crocância. Vamos lá. Enquanto ela vai cortando dela, eu vou fazer a minha. Isso. Bora lá. Que delícia! É uma explosão de sabores, né, Aline? Uhum. O mais interessante aqui é que as ervas, como você disse ali no início, se sobressaem. Não acentua bem o sabor? Super, olha só. Então é isso aí, dica pra você aí de casa, anotem tudo pra não perder. Uhum. Ó, nem dá pra falar. Isso aí, gente. Espero que vocês tenham anotado a receita inteira. Mas se perdeu, não tem problema não, viu? A gente vai divulgar aí, no caso, no nosso canal no YouTube. Então acesse pra saber aí o passo a passo que a chefe acabou de ensinar pra gente. Obrigada, chefe, por ter nos Imagina, eu recebido. que Foi um agradeço. prazer estar aqui Foi com uma vocês. satisfação imensa também estar aqui com vocês. Espero que vocês gostem. Muito obrigada.